Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Trading e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, arrumando o armário, dando aquela corridinha, escrevendo aquela proposta cabeluda, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 145 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 10º da 4ª temporada nesse ano de 2023. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos queridos e as nossas queridas colaboradores financeiros no Apoia-se. E falando em colaboradores financeiros do Apoia-se, eu gostaria de agradecer aqui publicamente ao nosso amigo Hermano Fernandes e à nossa amiga Bárbara Grossi, que se tornaram apoiador e apoiadora financeiros nas últimas semanas. Em nome aqui dos estúdios ECD, muito obrigado Bárbara e Hermano. Bom, o podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Essa semana também recebi uma notícia fantástica, além dos apoios. O nosso podcast passou dos 25 mil plays no Spotify. Acho uma marca impressionante. Isso mostra que nosso trabalho está atingindo os objetivos de divulgar a ciência do GAC, de dar poder pelo conhecimento a toda a nossa comum unidade, e dar voz e reconhecimento aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso mercado. Essa nossa construção coletiva aqui tem dado bons frutos e estamos nos tornando muito importantes. Isso, é claro, me enche de orgulho e alegria, mas também dá um certo friozinho na barriga. Primeiro, pela pressão de atender às expectativas de todas e todos. E em segundo, pela responsabilidade que devo ter com as minhas falas aqui. Mas vocês podem ter certeza, a alegria ganha de longe. Muito obrigado a vocês que nos ouviram, nos ouvem e eu espero continuarão nos ouvindo por um bom tempo. Bom, estou fazendo introduções muito mais curtas, então vou fazer somente anúncios muito rápidos e fazer um agradecimento geralzão aos meus queridos e às minhas queridas apoiadores financeiros no Apoia-se, sem citá-los nominalmente um por um aqui. Isso não diminui a minha gratidão a eles, muito ao contrário, eu estou muito grato a eles e sei também que eles não têm esse tipo de vaidade, eles querem legitimamente contribuir com toda a nossa comum unidade do GAC. E falando nos apoiadores, quem quiser também contribuir financeiramente conosco é simples, basta entrar no site apoia.se/ECDambiental, que tem tudo bem explicadinho por lá. Sobre os anúncios rápidos, um deles que eu vou fazer é que estão abertas as inscrições para um curso, mais um curso da parceria Senac-ESAS, esse eu tenho a honra de coordenar. Será um curso de gerenciamento de áreas contaminadas em áreas com hidrocarbonetos, áreas de poços de combustíveis e tal. As aulas serão online ao vivo às terças e quintas, das 8 ao meio-dia, a partir de abril. Quem tiver interesse, vá lá no site aesas.com.br, procura lá no link de eventos e você vai ter as informações, como fazer as inscrições, etc. e tal. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, um pouco mais curto, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos aqui nos estúdios ECD que esse tipo de episódio mais técnico e um pouco mais curto é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que nem todos têm acesso fácil.
porque não pode estar lá no Senac, né, nos cursos de extensão, da ESAS e do Senac, ou não pode estar em outros centros de discussão. Então a ideia está sendo intercalar entrevistas com esses episódios técnicos mais curtos. Gostaria aqui que vocês me sugerissem temas, abordagens, artigos e tal, para a gente falar aqui durante esses episódios técnicos. Bom, é isso aí. Vamos agora ao tema central desse episódio, o risco. O que é o risco em áreas contaminadas? Quais são os tipos de risco, cenários de risco e como esse tema foi parar no centro do gerenciamento de áreas contaminadas. Espero que vocês gostem. Vamos começar o episódio pegando emprestado um texto da CETESB sobre risco, mas não do setor de áreas contaminadas, mas do setor de emergências químicas e análise de risco, né? Diferente da avaliação de risco à saúde humana que a gente faz, né? O setor que faz análises de riscos. Bom, a CETESB diz que a palavra risco faz parte do nosso cotidiano e empregamos de diversas formas e com diversos sentidos. O risco de acidente, o risco de dar errado, o risco elevado, são alguns exemplos aí no dia a dia, né, que a gente encontra nas nossas literaturas, com um sentido predominante de representar uma certa chance de algo acontecer. Qual é o risco de eu contrair Covid se eu andar sem máscara por aí? Tudo isso varia, né, a percepção do risco e a quantificação do risco. Isso a gente intuitivamente já sabe. Então, o sentido predominante é o de representar uma certa chance de alguma coisa acontecer. E aí, costumamos dizer que o risco é iminente ou que o risco é elevado para algo que nos parece certo ou com uma grande chance de ocorrer. Então, o risco iminente de cair aquela parede, né? O risco iminente de dar uma enchente aqui se essa chuva for maior que 100 milímetros e assim por diante. E aí não é difícil a gente ter a intuição, né? Intuir que a chance de algo ocorrer está relacionada com um certo efeito observável sobre um bem que se quer proteger, podendo ser esse bem o homem, uma espécie vegetal ou animal, ou ainda propriedades, equipamentos. Então, já dá para ver que esse risco está diretamente ligado ao gerenciamento de áreas contaminadas. Já que estamos falando aqui em bens a proteger, os bens a proteger fazem parte, estão intimamente ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas. E aí, sob a ótica ambiental geral, é comum a gente observar os efeitos das substâncias químicas sobre o ser humano ou sobre o meio ambiente. Os efeitos podem decorrer das emissões contínuas ou intermitentes, né, por bateladas, provenientes das indústrias, das diversas formas de transporte ou, genericamente, da atividade antrópica, a atividade do ser humano. Uma das abordagens de risco bastante disseminada na área ambiental está associada com a manipulação das substâncias químicas consideradas perigosas. E aí a gente vai ver o que é perigoso, o que é risco, né? É possível estimar e avaliar o risco dessas atividades. E também é possível propor formas de gerenciamento desses riscos, de mitigação desses riscos. Formalmente, o risco tratado dentro da visão mencionada é definido como a combinação entre frequência da ocorrência de um acidente e a consequência da ocorrência desse acidente. A adequada composição desses fatores possibilita estimar o risco de uma atividade ou uma situação. E aí, ouvindo isso, me veio a necessidade de entender alguns conceitos fundamentais. E o primeiro deles é a diferença entre risco e perigo. São conceitos diferentes ou são dois sinônimos? Bom, começando por conceitos importantes, é bom a gente sempre falar dos conceitos, né? Vamos tentar definir o que para nós é risco e o que é perigo. O pessoal da Universidade Federal de Alfenas, no seu curso de Higiene e Segurança Ocupacional, traz a definição dos autores Sanders e McCormick, de 1993. As definições são as seguintes: perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão, morte ou dano. Risco é a ocorrência de probabilidade ou chance de lesão ou morte ou dano. E aí, usando o exemplo do meu amigo Rodrigo Cunha, um tambor no canto da sala com gasolina é um perigo, é uma condição inerente àquele tambor, àquela substância que é a gasolina. O mesmo tambor de gasolina em uma área externa, numa praia deserta, por exemplo, é um perigo, mas o risco dela é muito menor. E o risco, então, é quantificável. Qual é o risco de que, numa sala fechada, esse tambor venha causar lesão ou dano ou morte? E qual é o risco de que, numa praia deserta, aquele tambor de gasolina venha causar lesão, morte ou dano? E de acordo com outro autor, Coloro, em 1996, o risco é uma função da natureza do perigo, acessibilidade ou acesso de contato, potencial ou exposição, características da população exposta, que são os receptores, a probabilidade de ocorrência e a magnitude da exposição e das consequências.
enquanto o perigo é um agente químico, biológico ou físico, ou um conjunto de condições que apresentam uma fonte de risco, mas não o risco em si. Então, o risco seria um resultado medido do efeito potencial do perigo. E aí, se a gente for no dicionário, o dicionário diz que o perigo é uma situação que se encontra sob ameaça à existência ou à integridade de uma pessoa, um animal, um objeto, etc. E risco é a probabilidade de perigo, geralmente com ameaça física para o homem ou para o meio ambiente. Já o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo tem a definição mais completa, tirada da OMS, que podemos usar mais diretamente no GAC. O perigo, em inglês hazard, seria fonte ou situação com o potencial de causar lesão ou doença, danos à propriedade, ao meio ambiente ou combinação desses. Então, perigo seria a propriedade inerente do agente químico de ter potencial de causar efeitos adversos quando um organismo, sistema ou população é exposta àquele agente. O perigo baseia-se principalmente numa avaliação dos estudos científicos disponíveis daquele agente químico. Já o risco, ou em inglês risk, para diferenciar do perigo, que em inglês é hazard, o risco é a possibilidade de ocorrer um dano devido a um perigo. Risco estabelece a probabilidade do efeito adverso ocorrer em um organismo, sistema ou população sob circunstâncias específicas. Risco, então, é função do perigo e função da exposição. No nosso caso, o perigo é incontrolável, já que é inerente à substância química de interesse. O que nós podemos controlar é a exposição, seja retirando o perigo, ou seja, reduzindo a massa ou a concentração da substância que é intrinsecamente perigosa, ou eliminando as vias de exposição das supostas vítimas, entre aspas, àquela substância perigosa. Como o perigo é inerente à substância, precisamos tentar entender como as substâncias químicas afetam a saúde humana, o ambiente e outros bens a proteger. Como, a partir de suas características, elas proporcionam riscos? Em quais situações esse risco ocorre? Antes de falarmos especificamente das substâncias, vamos separar os riscos agudos dos riscos crônicos, também um outro conceito fundamental aqui para nós no GAC. Exposição crônica significa exposição a doses menores por um período de tempo maior, de longa duração. Quando aplicado a materiais que podem ser inalados ou absorvidos pela pele, refere-se a períodos prolongados ou repetidos de exposição de duração medida em dias, meses ou anos. Quando aplicado a materiais que são ingeridos, será referido como doses repetitivas com períodos de dias, meses ou anos. O tempo crônico não se refere ao grau mais severo dos sintomas. Ele vai se importar com a implicação de exposições ou doses que podem ser relativamente perigosas. Já uma exposição aguda é uma exposição de curta duração. Quando aplicado para materiais que podem ser inalados ou absorvidos pela pele, será referido como uma simples exposição de duração medida em segundos, ou no máximo em minutos. Quando aplicados a materiais que são ingeridos, será referida comumente como uma considerável quantidade ou dose. No GAC, nós normalmente tratamos de riscos crônicos, de exposições de longa duração, e como vocês devem imaginar, as quantidades das substâncias capazes de causar riscos crônicos são muito menores que as quantidades capazes de causarem riscos agudos. E para isso, para causar um risco agudo, seria necessário uma grande massa da substância perigosa. E nessas circunstâncias, quem cuida, numa exposição aí num risco agudo, é o pessoal de emergências químicas. Nós vamos cuidar basicamente dos riscos crônicos. Bom, vamos agora relembrar o que são áreas contaminadas. Pela definição legal, a área contaminada é o local que contém concentrações de quaisquer substâncias em condições que possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger. Notem que a definição fala em danos, porque o dano é um termo mais amplo do que o risco, e já falaremos um pouco sobre isso. Mas a área contaminada, primeiro de tudo, é um local, então toda avaliação, toda investigação, remediação se dá em um local definido no espaço, em um imóvel, na grande maioria dos casos é um imóvel definido. Segundo ponto, ela fala de bem a proteger, a definição fala em bem a proteger, que são pela Política Nacional do Meio Ambiente muito amplos, pode ser saúde humana, ecossistemas e também ordem pública, por exemplo. Então, novamente, temos um termo bem amplo aqui. Agora, vamos para a parte que diz respeito a esse episódio e a todo o GAC. Substâncias químicas em concentrações que podem causar dano. Como podemos saber uma coisa dessas? Quando uma substância qualquer pode causar dano? Que tipo de dano? Uma dor de barriga? Uma queda de cabelo? Câncer? Morte? O que é esse dano aí?
Para começar, cada substância tem que passar por uma avaliação da sua toxicidade. Cada substância, assim, né? Modo de dizer, porque tem cerca de 1000 substâncias que a gente tem informações e nós temos centenas de milhões de substâncias pelo mundo. Mas vamos lá. Cada substância tem que passar por uma avaliação da sua toxicidade ou uma avaliação epidemiológica. A partir desses estudos, e aplicando esses estudos toxicológicos e epidemiológicos nos nossos estudos de áreas contaminadas, nós extrapolamos esses dados para o ser humano. Um estudo toxicológico não é feito com o ser humano. O estudo epidemiológico sim, mas o toxicológico não. Bom, depois a gente considera a análise das características dos indivíduos possivelmente expostos. E aí a gente vai estabelecer o real impacto, né, real dano possível daquela substância no ser humano possivelmente exposto. Mas como funciona esse tipo de coisa? Né? É meio complexo para nós que não somos da área, mas eu vou tentar esmiuçar aqui. E mais uma vez eu falo uma coisa para vocês, eu não sou toxicologista, não sou epidemiologista, nada que estuda esse tipo de coisa. Pode ser que eu cometa alguns erros aqui nas terminologias, né, nos conceitos e tal, mas o meu intuito é embasar de onde vêm os riscos que nós mexemos no GAC. Bom, o estudo toxicológico mede a capacidade da substância de causar um dano à saúde. São estudos geralmente realizados em animais para avaliar a toxicidade aguda, a toxicidade subcrônica e a toxicidade crônica. Já um estudo epidemiológico faz avaliação das doenças em humanos, podendo ser estudos analíticos que buscam evidenciar a causalidade e estudos descritivos que não conseguem evidenciar a causalidade, apenas a correlação. Tudo isso, assim, com muitos dados, com uma avaliação estatística pesada e etc. Então vocês já podem começar a ver que para uma substância ser conhecida, demanda muito, mas muito estudo mesmo. Tá? Então, as substâncias que hoje a gente tem padrões conhecidos, passou por tudo isso aí. E a gente às vezes fica angustiado, poxa, não tem padrão do PFAS, do tal PFAS ali, do 1,4-dioxano, não sei o que lá. Mas, gente, precisa ter uma avaliação muito rebuscada para isso. Enquanto não se tem, a gente não comprova que aquela substância causa um dano à saúde humana. Né? Isso que é um negócio engraçado. Se a gente não tem prova que causa dano à saúde humana, essa substância pode estar aí no meio. Como ocorreu com o DDT lá atrás, como ocorreu com o PFAS mais recentemente, como está ocorrendo nesse momento com algumas substâncias que a gente ainda não conhece. Bom, um estudo toxicológico muito importante, que vai embasar assim, praticamente tudo que a gente faz, incluindo os valores orientadores em solo, água e ar, é o estudo de dose e resposta. Esse estudo é basicamente estabelecer a relação quantitativa entre a exposição a uma substância e a incidência de uma resposta, no caso uma resposta a um dano, né? Com o objetivo principal de identificar e quantificar o perigo inerente àquela substância. Alguns pontos importantes, alguns termos importantes nesses testes aí toxicológicos de dose e resposta. O primeiro é dose limiar, chamado threshold, né, o limiar. A dose abaixo da qual não se observam efeitos detectáveis. Então, aí nós temos a dose limiar. Nós temos o chamado NOAEL, N-O-A-E-L, No Observable Adverse Effect Level, dose onde não são observados efeitos adversos. Temos também o LOAEL, o Lowest Observable Adverse Effect Level, a menor dose na qual são observados efeitos adversos. E aí, por fim, nós temos o DL50, que é a dose que causa a morte de 50% dos indivíduos estudados. Então, esses são os limites dos estudos toxicológicos, são testes estatísticos, com um número relativamente grande de testes, né, de cobaias utilizadas, de doses, etc. Então, nós temos a dose limiar, o NOAEL, o LOAEL e o DL50. Bom, estabelecidos esses limites, essas doses, esses resultados do teste de dose e resposta, a gente vai ter a dose de referência, né, em inglês RFD. Isso aparece muito na CETESB, mas principalmente lá no Regional Screening Levels. Tá? Qual é o RFD? É a dose de referência, dose que a população pode estar exposta durante toda a vida sem que haja risco de aparecimento de efeito nocivo. Tá? Então, para substâncias não carcinogênicas que podem causar dano à saúde, a gente tem que estabelecer qual é o RFD. E esse RFD que vai ser o limite, o primeiro limite, né, que a gente tem nos estudos ambientais. O outro índice importante é a ingestão diária aceitável, IDA, quantidade diária que se pode ingerir da substância sem que haja risco de aparecimento de efeito nocivo. Tanto o RFD quanto o IDA
são estabelecidos a partir do NOAEL, né, que a gente falou do NOAEL, a dose onde não são observados efeitos adversos. A partir do NOAEL dividido por algum fator de segurança. Então são realizados testes toxicológicos com animais e se descobre a dose em que não são observados efeitos adversos, ou seja, se estabelece o NOAEL. Aí se divide por um fator de segurança, que varia entre 100 a 10 mil, para a gente poder extrapolar esses dados para humanos e aí se obter a ingestão diária aceitável, né? O índice chamado IDA, ingestão diária aceitável, ou o RFD, que é a dose de referência. Esses fatores de segurança, aí variando entre 100 e 10 mil, são decorrentes da variabilidade humana, né? É um fator de segurança, que é 10 vezes uma ordem de grandeza, do estudo feito com animais e não com humanos, como o estudo foi feito com animais e não com humanos, aí você já pula para 100, né? Então você mais uma ordem de grandeza no fator de segurança, de estudos subcrônicos, ou seja, que não foram feitos com o longo tempo de exposição, então mais uma ordem de grandeza aí. E finalmente, se você tiver que usar o LOAEL e não o NOAEL, tá? Então você usa o LOAEL, que é a dose mínima, e você divide por 10. Então você acrescenta mais uma ordem de grandeza nesse fator de segurança, que então, como eu falei, pode chegar a 10 mil. Então vejam só, os estudos são feitos, você chega numa dose máxima diária aceitável. E você pode chegar a dividir esse valor por 10 mil, que seria o valor aceitável para um ser humano consumir. Tá? Então, quando a gente tem o valor de RFD, vocês têm que ter em mente que todos esses estudos foram feitos e tem um fator de segurança muito bom envolvido. Tá? Então, a gente pode ficar, entre aspas, satisfeitos e confortáveis com o limite que está estabelecido. E vamos dar o exemplo aqui do benzeno na água, por exemplo. Se o limite está estabelecido com 5 microgramas por litro de benzeno na água, a gente chega a pensar assim, se tem 4 microgramas por litro, eu estou seguro, né? De acordo com tudo isso aqui que eu estou falando, a gente, nesse momento, pode considerar que sim, nós estamos relativamente seguros com esses 4 microgramas por litro. Bom, e aí esse RFD, né, a dose de referência, que vai ser usado pelos órgãos ambientais, como a EPA, como a CETESB, para estabelecer qual é o limite de concentração da substância aceitável no meio. Dando o exemplo da ingestão de água contaminada com uma substância X. Após os estudos toxicológicos em animais com a substância X, se vai se chegar a um RFD, né, depois de aplicados todos os fatores de segurança aí, se chega a um resultado como 1 micrograma por quilo de peso corporal por dia. Então essa é o IDA, é a ingestão diária aceitável. Vamos supor que seja a ingestão diária aceitável 1 micrograma por quilo de peso corporal por dia. Aí as agências ambientais pegam a média de peso corporal de um adulto brasileiro, ou estadunidense, ou mundial, e digamos aqui, vamos dizer um número aí, 60 quilos, tá? É a média das pessoas. E aí se chega ao resultado de consumo máximo da substância X, né, em 60 microgramas por dia, porque como é 1 micrograma por quilo de peso e tem 60 quilos, então são 60 microgramas por dia que uma pessoa pode ingerir. E aí as agências pegam a média de consumo de água diário por um adulto, que vamos chutar também aqui em 2 litros por dia para facilitar as contas. Então, essa pessoa pode ingerir 60 microgramas por dia, e como toma 2 litros por dia de água, então em cada litro pode ter no máximo 30 microgramas. Então o limite é 30 microgramas por litro, é a concentração máxima aceitável na água subterrânea para que ela fique abaixo do IDA. Tá? Então essa é a concentração máxima que a substância X pode ter na água para que não ultrapasse o RFD, portanto para que não cause dano à saúde dos receptores humanos para o cenário de ingestão de água. E aí o mesmo tipo de conta, né, de extrapolação é feito para outros cenários como contato dérmico, inalação de vapores, etc. Então é daí que vem os limites de risco. Bom, esse é o caso de uma substância que causa um dano à saúde humana, né? Um dano à saúde humana não carcinogênico. E se for uma substância carcinogênica? Bom, nesse caso a entidade mais representativa aí, internacional é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC, tá? Que analisa e busca meios de prevenir a doença. A agência analisa os mais variados suspeitos de causar câncer, como agentes químicos, radiação, agentes físicos, biológicos e tudo mais. Tá? Não só a substância química, mas vários agentes potencialmente carcinogênicos. Para a classificação desse agente, são realizados estudos, né, em humanos e animais. É claro que nenhum humano vai ser exposto a essa substância,
mas vão avaliar os efeitos de um humano que já foi exposto àquela substância, né? Além de serem feitas pesquisas sobre quaisquer aspectos que sejam significativos, como, sei lá, patologia do tumor, fatores genéticos, metabolismo, toxicologia do agente e tal. Baseado nessas informações, a classificação é feita e o agente, né, o agente causador, potencialmente causador do câncer, é alocado num dos seguintes grupos. Esses grupos são muito importantes para nós. O chamado grupo 1 diz que o agente é carcinogênico a humanos. Quando há evidência suficiente de que o agente é carcinogênico para humanos, ele é considerado do grupo 1. Isso ocorre com cloreto de vinilo e o benzeno, por exemplo. Nós temos o grupo 2A. O agente provavelmente é carcinogênico a humanos, quando existem evidências suficientes de que o agente é carcinogênico para animais e evidências limitadas ou insuficientes de que ele é carcinogênico para humanos. E aí o PCE, por exemplo, está aqui nesse grupo 2A. Ele provavelmente é carcinogênico a humanos. O grupo 2B, se a substância for colocada lá, o agente for colocado no grupo 2B, diz que o agente é possivelmente carcinogênico a humanos. Isso ocorre quando existem evidências limitadas de que o agente é carcinogênico para humanos e evidências insuficientes de que ele é carcinogênico para animais, ou quando não há evidências suficientes em ambos os casos, mas há dados relevantes de que ele possa ser carcinogênico. Tá? Esse é o grupo 2B. Temos o grupo 3, o agente não é classificado como carcinogênico a humanos. E aí nós temos o etilbenzeno, por exemplo, fazendo parte do grupo 3. Quando as evidências não são adequadas para afirmar que aquele agente é carcinogênico para humanos e animais, ou quando o agente não se encaixa em nenhum outro grupo. E, finalmente, temos o grupo 4, quando o agente provavelmente não é carcinogênico. Isso ocorre quando faltam evidências de que o agente é carcinogênico para humanos ou para animais. Outros agentes interessantes da gente saber é o tabaco, por exemplo, é do grupo 1, né, alimentos embutidos, como salame, linguiça e tal, é também do grupo 1. Tá? Então, há evidência suficiente de que o agente é carcinogênico para humanos. Bom, a IARC tem um documento interessante chamado IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans, que permite pesquisar qualquer substância ou agente. Eu dei uma pesquisada lá para fazer esse episódio. É um documento interessante. Bom, mas como funciona a pesquisa de carcinogenicidade de uma substância, né, de um agente? Essa informação vem do chamado Slope Factor, que junto com a determinação do peso da evidência que o acompanha, são dados de toxicidade mais comumente usados para avaliar potenciais riscos carcinogênicos em humanos. Os Slope Factors são usados, né? O Slope Factor é uma inclinação da reta, né? A gente pode imaginar que seja a inclinação da reta, sabe? Os Slope Factors são usados para estimar o risco de câncer associado à exposição de uma substância. É um limite superior, aproximando-se de um limite de confiança de 95% estatístico no aumento do risco de câncer de uma exposição ao longo da vida a um agente por ingestão ou inalação. Quando o produto químico é um carcinogênico humano conhecido ou provável, um valor de toxicidade que define quantitativamente a relação entre dose e resposta, né, então entre a dose da exposição e a resposta, ou seja, o risco do câncer, essa curva, né? A curva dessa relação é o Slope Factor. Como o risco em baixos níveis de exposição é difícil de medir diretamente, seja por experimentos com animais ou por estudos epidemiológicos, né, com valores de risco muito pequenininho, que é o que a gente quer, o desenvolvimento de um Slope Factor geralmente envolve a aplicação de um modelo ao conjunto de dados disponíveis e o uso do modelo para extrapolar a partir das doses relativamente altas administradas em experimentos com animais, ou as doses relativamente altas de exposições observadas em estudos epidemiológicos. Vamos dar um exemplo grandioso aqui, né? O Chernobyl, por exemplo, expôs as pessoas a uma dose muito alta de radiação. E aí se estuda os efeitos, né, dessa dose que é muito alta. Ninguém vai fazer um experimento expondo pessoas a uma dose semelhante a Chernobyl. É a mesma coisa lá agora, recentemente, lá em East Palestine, né, em Ohio, que as pessoas foram expostas a uma concentração muito elevada no ar de cloreto de vinila. Então essas pessoas vão participar de estudos epidemiológicos para avaliar a resposta, né, carcinogênica nessas pessoas. Tá? Bom, isso são doses altas e a gente está querendo saber qual é o risco de uma dose muito menor do que essa. E como é que a gente faz? Se faz uma curva, né, estabelecendo a relação entre dose e resposta,
Essa curva tem uma inclinação e a gente extrapola por modelos estatísticos qual seria a resposta, né, para uma dose pequenininha, né? Qual é a dose menorzinha que causa um risco de câncer muito pequeno, que é o que a gente está querendo, uma em 100 mil ou 1 em 1 milhão. E aí, em resumo, o slope factor para o câncer é calculado pegando os resultados de experimentos toxicológicos, extrapolando essa curva de dose-resposta para o valor que a gente busca, que é bem baixinho. E aí, nesses casos, quais são os dados, né, toxicológicos? Os estudos em humanos são preferíveis a estudos em animais. Se você tem muitas informações, muitos estudos, você vai calcular a média geométrica, né, desses valores aí. Tá? Então, são muitos dados, muita estatística envolvida, né, para você estabelecer um slope factor, para saber exatamente qual é o risco daquela pequenininha quantidade de substância que está na água subterrânea que você toma ou no ar que você respira, desenvolver o câncer. Maior probabilidade de uma em 100 mil, né? Um novo caso em 100 mil ou um caso novo em 1 milhão, como é nos Estados Unidos. O Cancer Slope Factor é usado para derivar a dose específica de risco, em inglês RSD, dose específica de risco, para agentes carcinogênicos de ação direta, que causam mutações do DNA. É também a escolha quando não há dados suficientes para demonstrar que o modo de ação da substância é não linear. O RSD, então, é frequentemente calculado com base num risco extra, né, de um caso em 1 milhão ou de um caso em 100 mil para indivíduos que não foram expostos. O termo extra, na definição do RSD, né, na dose específica de risco, refere-se a um risco de exposição ambiental ao produto químico de interesse acima do risco de fundo, que está sempre presente. Nós temos um risco de desenvolver câncer, né, por várias possibilidades, né, vários motivos. E o que a gente está preocupado aqui é um risco extra de desenvolver câncer de 1 em 100 mil ou em 1 milhão. E é para isso que a gente faz todos esses cálculos. Então, são cálculos, né, como falei agora, complexos e que demandam muitos estudos com as substâncias, e é para a gente chegar no momento em que nós estamos, onde o benzeno, cloreto de vinila, o TCE são do grupo 1, né, e o PCE, por exemplo, está no grupo 2A. Né, relembrando aqui, o grupo 1, o agente é carcinogênico a humanos. Há evidências suficientes que ele é carcinogênico para humanos. Já no PCE existem evidências suficientes que é carcinogênico para animais. E existem evidências limitadas de que ele é carcinogênico para humanos. Então, tendo isso em vista, a concentração máxima aceitável do PCE é de 40 microgramas por litro, por exemplo. Então é assim que se estabelece os limites carcinogênicos das substâncias químicas que a gente trabalha no GAC. Bom, e como é que a gente sabe onde obtém esses dados, né? O RFD, o RSD, o Slope Factor, outras coisas. Bom, o jeito mais direto e conectado com o que a EPA preconiza é usar o sistema chamado IRIS, né? Ou IRIS, se escreve IRIS, se lê IRIS. Integrated Risk Information System. Ele está no site epa.gov/IRIS. O IRIS é um programa de avaliação ambiental que é, né, operado pela EPA e é focado na avaliação dos riscos. O IRIS estabeleceu um banco de dados sobre impactos de produtos químicos no meio. E aí a EPA criou o banco de dados para fornecer uma abordagem consistente às práticas de avaliação de risco nas várias leis ambientais aí que a EPA implementou. Tá? É um programa, então, que compila todos esses dados. É um grande banco de dados toxicológicos, epidemiológicos, com todos esses índices de muitas substâncias. Foi criado em 1985 e o objetivo do programa era promover a consistência na avaliação da toxicidade das substâncias químicas. Em 97, o banco de dados do IRIS foi colocado, né, disponibilizado na internet. Em 2004, o processo do IRIS foi alterado para adicionar uma revisão institucional e para dar maior ênfase à revisão externa por pares das avaliações do IRIS. Então está em constante atualização e tudo isso vai sendo revisado conforme vão chegando novos dados aí toxicológicos e epidemiológicos. Uma mudança importante foi em 2013, né? A EPA anunciou que faria melhorias no processo do IRIS para melhorar a transparência, eficiência e a base científica das avaliações. Então, pessoal, esse é o IRIS. É lá que estão as informações toxicológicas, epidemiológicas das substâncias químicas de interesse, todas reunidas num único banco de dados que é a referência aí para o mundo todo.
Mas além do IRIS, dá para se ter informações importantes no RAGS, né? R-A-G-S, RAGS da EPA. O RAGS significa Risk Assessment Guide for Superfund. Né? É um guia de avaliação de risco específico para o Superfund. Como esse Superfund lida com muitos casos e tem recursos públicos, o RAGS, né, que é esse guia, serve de orientação para a priorização dos casos. É a priorização no sentido de qual deles oferece maior risco a algum bem a proteger, portanto ele vai ser atacado primeiro ali, né? Vamos fazer a investigação e remediação desse caso primeiro, porque ele tem mais risco. O RAGS é dividido em 3 partes, que tem a ver com o que a gente chama de tiers, né? Etapas do risco. Na primeira parte do RAGS, o objetivo é desenvolver aí uma baseline de risco das substâncias, que é o que nós estamos falando aqui, né? Qual é o baseline de risco de cada substância? A avaliação de risco de baseline é uma análise dos possíveis efeitos adversos à saúde, causados pela liberação de substâncias em um local, considerando que não há ação para controlar ou mitigar essa liberação da substância química, né? Esse é o Tier 1 ali, né? A primeira avaliação. Essa avaliação de risco de baseline contribui para a caracterização do local e subsequente desenvolvimento, avaliação e seleção de alternativas de resposta apropriada. Então, se a substância está abaixo do baseline, então quer dizer que não há risco. Se está acima do baseline, a gente tem que falar, opa, o no action não serve aqui, vamos ver o que nós vamos fazer. O IRIS é o principal e o RAGS é um manual, né, que você pode usar, um guidance, né, um guia, para que você pode usar já focando aí nas ações de gerenciamento do risco. O IRIS é focado na avaliação dos riscos, né, nos dados do risco em si. E o RAGS já parte para um gerenciamento desses riscos. Bom, outro lugar com muita informação extremamente relevante e com muitas explicações sobre os índices, fatores de risco, perigo, carcinogenicidade e tal de cada substância é o Regional Screening Levels, ou RSL. Tá? Bota no Google RSL EPA. Bom, todo mundo aqui já deve conhecer os Regional Screening Levels. Em todo caso, RSL. No final das contas, é nos Regional Screening Levels que está a tradução de todos esses riscos, pois nesse documento que constam as tabelas de limites aceitáveis de concentrações das substâncias aí nos diferentes meios, como água, ar ambiente, solo e outros. Então ali eles compilam todas as informações e consideram aquelas médias que eu citei há pouco, média diária da pele, média de ar ingerido, de água ingerida, de peso corporal de adulto, peso corporal de criança, tempo de vida, né, estimado, etc. E aí se estabelece o primeiro recorte. Acima desse primeiro recorte ou acima dessas concentrações máximas aceitáveis pelos Regional Screening Levels, pode haver algum risco. Portanto, no Brasil, essa área é considerada uma área contaminada sob investigação. Tá? E aí a gente tem que fazer as outras etapas detalhada, avaliação de risco para o cenário declarado, né? E aí por diante. Mas o primeiro recorte está nos Regional Screening Levels. Bom, pequeno parênteses aqui, né? Os órgãos ambientais consideravam, e alguns ainda consideram, que a existência de produto immiscível em postos de monitoramento, a famosa fase livre, é uma evidência de risco agudo, né? Ou de risco iminente. Por isso requer uma ação emergencial de remoção dessa fase livre até que não seja mensurada mais produto nos poços, né? Não seja mais mensurado esse produto nos poços. Embora tecnicamente, com o que sabemos hoje, isso não faça muito sentido, é algo que no olhar da redução dos riscos tem uma certa lógica. Primeiro falando rapidamente do porquê não há tecnicamente um respaldo para essa decisão hoje em dia. É que há muito mais NEPL do meio do que simplesmente o que aparece no poço. O que aparece no poço é muito pouco. O fato dele aparecer no poço diz que tem NEPL em quantidade e saturação suficiente para ele entrar no poço. Então remover o NEPL é algo muito difícil ou até mesmo impossível. E exigir que não tenha mais NEPL visível no poço não faz sentido, é uma métrica ruim. E por outro lado, a existência do NEPL no meio por si só não é o risco iminente, especialmente se ele não estivesse particionando, né, para a água subterrânea, não se particionar para a fase vapor, especialmente se ele não estiver se movendo para utilidades subterrâneas. E aí a gente vai para a parte que faz sentido nessa exigência. O risco está se houver NEPL suficiente para sair no ralo da casa, por exemplo, ou se ele estiver vazando pelo muro do vizinho. Isso tudo já aconteceu e foi isso que motivou a CETESB a estabelecer esse critério. Então a CETESB deve ter pensado o seguinte: se tem fase livre no poço, tem NEPL no meio. Se tem NEPL no meio e ele tem mobilidade para
para entrar no poço, é possível que haja também a migração do produto para áreas onde esse perigo inerente ao combustível possa se transformar em um risco iminente e agudo de explosão, por exemplo. É por isso que a CETESB um dia já exigiu a remoção total da fase livre dos poços. E aí outros órgãos seguiram e ainda seguem essa diretriz. Como eu disse, não tem respaldo técnico, mas no olhar do cuidado com um risco, né, um possível risco, tem um certo sentido. Então, em lugares que o órgão ambiental não tem tanta condição de avaliar a partição, os estudos não têm aquele rigor técnico para avaliar quanto é o NEPA tem trapeado, toda aquela coisa, o órgão ambiental pode optar pela saída mais conservadora, né? É assim, se tem o NEPA no poço, ele pode estar migrando por aí, entrar numa tubulação e tal. Então, vamos remover essa fase livre do poço. Embora, né, remover a fase livre do poço não significa que ela está removida lá da tubulação e tudo mais. Mas é um critério aí, né, que a gente dá para a gente entender o motivo. Então, para finalizar, eu espero que vocês tenham compreendido que todo o gerenciamento de áreas contaminadas é baseado no risco, em entender, em avaliar e mitigar os riscos envolvidos em uma determinada substância química presente no meio ambiente. Ainda que a substância química possa carregar consigo um perigo intrínseco, os índices de risco assumidos no GAC são realmente restritivos e dá para a gente dizer que, se eles forem respeitados, estamos relativamente seguros, ou tão seguros quanto é possível estar, né? Notem que uma substância passa por testes toxicológicos para estabelecer a dose-resposta, a DL50, o RFD, tudo isso com fatores de segurança muito importantes e muito seguros, né, muito restritivos. Se a substância for carcinogênica, há estudos também epidemiológicos, estabelecimento de slope factor e uma série de parâmetros conservadores para chegar na máxima concentração aceitável no meio daquela substância. Agora, o problema está na quantidade de substâncias químicas desenvolvidas e que, antes de serem lançadas no ambiente, não são submetidas a toda essa série de estudos para garantir o seu uso seguro. Elas simplesmente são lançadas e depois nós vamos estudar o que acontece com elas. O que nós sabemos no momento é menos que o limite de risco carcinogênico aceitável, né? Então é uma fraçãozinha muito pequena de tudo que acontece. O que nós sabemos em relação ao que existe é muito pouquinho, a gente só está arranhando a superfície e olha lá. Dá para a gente dizer que seguramente o risco a que os trabalhadores estão submetidos aí por um projeto de investigação ou de remediação é muito maior do que aquela concentração, aquela contaminação na água subterrânea que estamos querendo remediar está causando para algum receptor. Vamos dar um exemplo aqui, né? De acordo com o Ministério da Saúde, em 2021 o Brasil registrou 31.468 mortes no trânsito. Isso em 2021, né? Que era um ano que a gente estava com menos mobilidade no trânsito. Ainda assim, morreu 31.468 pessoas no trânsito. Se a gente imaginar que há 60 milhões de veículos licenciados no Brasil, a chance de alguém morrer de acidente de trânsito por ano, é de uma chance em 2.000, né, mais ou menos. Né? Essa é a chance da pessoa morrer de acidente de trânsito. Né? Então, pessoal, há um longo caminho a percorrer com relação a esse tema ainda. Tá? Mas a gente pode dizer o seguinte, dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, para as substâncias conhecidas pelo gerenciamento de áreas contaminadas, o que a gente faz é seguro, sim. E aí, como vocês perceberam, eu não foquei na avaliação do risco, né, no sentido de preencher a planilha e ver se aquela concentração na água vai causar um risco de inalação de vapores em ambientes fechados, estabelecer a concentração máxima aplicável para a remediação. Não é nada disso, né? Então, esse episódio não é sobre isso. Esse episódio é para a gente entender um pouco mais o que a gente faz, né? O que é o gerenciamento de áreas contaminadas? O gerenciamento de áreas contaminadas é controlar e mitigar, minimizar os riscos aos quais as pessoas estão submetidas por morar numa área contaminada, por ocupar uma área contaminada, por andar numa área contaminada. Então, o nosso trabalho é mitigar esses riscos. Então, eu quis aqui mostrar para vocês a essência desse trabalho, como é que a gente conhece os riscos decorrentes das substâncias químicas, né, interagindo com o meio, e como é que a gente trabalha, qual é a nossa função nesse mundo aqui do gerenciamento de áreas contaminadas. Espero que tenha melhorado aí a condição de vocês de explicar para os seus parentes, para os seus amigos, para suas esposas, para os seus maridos, para suas namoradas, namorados e tal, o que a gente efetivamente faz, né? Qual é a nossa função nesse mundo aqui.
Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todos vocês. Mais uma vez foi um episódio um pouco mais curto, né? Técnico, e espero que vocês tenham gostado. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então sigam a gente nas redes, assinem a nossa newsletter, interajam conosco. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.